damos início ao programa Anatomia do Poder, que todos os domingos vai ao lar de brasileiros de todos os estados do Brasil, procurando mostrar o que é o poder público e privado por dentro e por fora. Mostrar de que maneira o poder é exercido por aqueles que, enfim, comparecem no nosso programa e mostram os mecanismos, as dificuldades, os problemas que encontram em exercer o poder, ou público ou privado, nas ramos, nas atividades, nos diversos segmentos que a sociedade tem para o exercício do poder. Hoje trago como convidado especial um conselheiro do CARF e um grande tributarista, Fernando Castellani, e que vai nos permitir discutir um pouco um dos problemas que hoje no Brasil mais se discute. Com a carga tributária de 36%, quando os Estados Unidos têm 24%, a Coreia do Sul 24%, o Japão 29%, 28%, a Suíça, o México, nosso concorrente direto, por isso que os automóveis deles estão entrando aqui e nós temos dificuldade de cumprir a nossa cota. No México com 19%, nós com 36%, e com um sistema que é necessariamente complexo, e ele percebe isso quando tem que fazer os julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. Fernando Castellani. Meu caro Fernando, é um prazer tê-lo aqui conosco, hoje também conselheiro do Conselho Superior de Direito da FEComércio, e eu gostaria que você, que recentemente defendeu o doutoramento na PUC de São Paulo, falasse um pouco como é que você vê esse momento de necessidade de reforma tributária no Brasil, na medida que o nosso sistema é extremamente complexo, tem levado a uma perda de força, excesso de exigências burocráticas sobre o contribuinte, uma complexidade em tributos que deveriam ser simples, por exemplo, COFINS e PIS, não tem sentido, sendo tributos indiretos, sejam tão complexos. Como é que você vê uma reforma tributária para o país, Fernando? Torinho, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui com você, ter a oportunidade de tratar um pouco desse tema que é complexo ao extremo, né? Ter a oportunidade de falar com os seus telespectadores e tentar trazer para ele um pouco daquilo que a gente vive. Certamente todos sentem a carga tributária elevadíssima, né? Em qualquer consumo, em qualquer compra, qualquer coisa do seu dia a dia. Mas muitas vezes não entende a carga tributária completa como ela é. Na visão, seja de contribuinte, portanto, daquele que sente no bolso, seja de advogado, portanto, trabalhando ao lado dos empresários na busca de uma interpretação melhor dessa carga tributária, seja como estudioso do direito e seja como conselheiro do CARF, em que eu tenho a oportunidade de participar, de certa forma, da interpretação da legislação, o que percebo e com certo pesar é que o sistema tributário brasileiro é um absoluto inimigo do empresariado. A carga tributária, afora o seu alto impacto financeiro, tem um impacto na administração, impacto burocrático, que é um custo que não se vê, mas acaba sendo tão cruel contra a própria carga tributária, né? Se nós pensarmos em grandes empresas e pensarmos a estrutura que eles têm que manter de pessoal, de serviços contratados, até de arquivo de documentação, isso é uma maldade com o empresário brasileiro. Um empresário, uma população reconhecida pelo seu empreendedorismo, pela vontade de melhorar, pelas suas iniciativas, e que deveria ter no Estado um suporte para isso, tem, na verdade, um grande inimigo, né? Pelo menos essa acho que é a visão que ficamos. É interessante, Fernando. Eu, pela própria idade, com 80 anos, da primeira grande reforma tributária no Brasil, que foi a introdução da não cumulatividade no imposto de consumo, eu estou falando de 1958, quando eu já estava advogando, comecei como solicitador em 57, nós tínhamos a impressão que iríamos ter um novo sistema no Brasil. E como eu convivei com os pais do direito tributário, Gomes Gomes de Souza, Gilberto de Oacanto, Carlos da Rocha Guimarães, Tito Rezende, Gerson Augusto Silva, que era médico, mas auxiliou a conformação do Código Tributário, eu vi a preocupação deles de dar um sistema. E se você analisar o sistema que eles fizeram com a emenda constitucional número 18, antes do Código, de certa forma, aquele que, em linhas gerais, ainda comanda. Sim. E o próprio Código Tributário Nacional, sem nunca ter tido um artigo considerado inconstitucional, a sua espinha dorsal ainda comanda.
Agora, a complexidade decorre no momento que entra na legislação ordinária. Cada vez que se precisa de mais recursos, resolve-se alterar esse tributo àquele sem perceber no sistema. Eu participei das audiências públicas e na comissão de reforma tributária, quer dizer, na comissão, a subcomissão de tributos, que o Dornelles era presidente, não só eu fiz a audiência de um dia inteiro com os deputados, com os conscientes deputados e senadores, como depois acompanhei com o Dornelles o tempo inteiro até ter um texto final do qual algumas sugestões eu consegui colocar lá, como, por exemplo, principalmente preservando todo o Código Tributário Nacional, que dizia normas gerais disporão sobre, sim, e aí teríamos cortado metade do código. Aquele advérbio eu coloquei, depois de aprovado, ligando para o Dornelles, mas como é que eu vou fazer? Põe na comissão de redação. Torna a lista de taxativa numa lista exemplificativa. Agora, se você perceber daquele primeiro texto, por exemplo, nas contribuições, nós fomos tendo uma contribuição de pioria, usando a expressão que alguns, o Rubens gostava de utilizar para desmoralizar, sim, cada vez que... Nós tivemos uma deformação do processo constitucional do sistema. Os dois primeiros títulos eram muito bons, mas a definição de contribuições, a criação, por exemplo, de uma taxa que se transformou em distribuição na iluminação elétrica, por quê? O governo precisa de dinheiro, então cria e vai desfigurando o sistema. Hoje nós precisaríamos reconfigurar o sistema, porque nós tivemos uma desfiguração com essa excessiva, não só produção em nível constitucional, em leis complementares e, por fim, na legislação ordinária, que vocês enfrentam todo dia no CARF. Né? Eu acho que o senhor toca num ponto importantíssimo da formação do sistema tributário brasileiro. Acredito que, tanto na esfera da Constituição quanto do Código Tributário Brasileiro, a nossa legislação é muito boa. O problema é o que vem a partir daí. Tanto que o senhor bem disse, o Código Tributário ele sobrevive já há décadas, com pouquíssimas alterações pontuais, e que não se refere à sua estrutura, e é uma legislação importantíssima e muito boa. Na parte de normas gerais, praticamente continua o mesmo. Continua o mesmo. Então, de fato, o nosso problema ele surge na legislação a partir da legislação ordinária. E, infelizmente, eu vejo com certo descrença a possibilidade de muitas melhoras significativas. Talvez pela questão do nosso sistema federativo, e o senhor, certamente, como constitucionalista, bastante trata disso, bastante vê isso. O nosso sistema federativo ele tem algumas fraquezas que acho que tornam o sistema tributário tão complexo. Imaginar na busca de um sistema de tributação mais simples, na busca de um tributo único, como muito se fala, eu tenho para minha cabeça que é absolutamente inviável, porque seria quase impossível a composição dos interesses da União, Estados e municípios. E ao longo do tempo, sem dúvida, simplesmente pela necessidade malévola de cada vez mais recursos, ao invés de se aperfeiçoar o sistema, cada vez se torna o sistema pior, buscando apenas mais arrecadação, sem pensar nos impactos, sem pensar no sistema como um todo. Então, com muito pesar, eu vejo com dificuldade uma reforma tributária, pelo menos a curto prazo, que seja realmente eficaz e efetiva nessa busca da inteligência tributária. E a necessidade de composição. Na semana passada, nós tivemos no programa o ex-ministro da Justiça, ministro da Defesa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e constituinte, e ao mesmo tempo o relator da revisão constitucional, o ministro Nelson Jobim. E nós exatamente discutíamos a necessidade do diálogo para se conseguir. E é muito difícil hoje um diálogo no momento em que se deu aos estados o ICMS como um imposto que deveria ser de vocação nacional, que ele tem impactos em todas as operações interestaduais no outro estado que vai receber, com o princípio da não cumulatividade, e eles não se entendem. E ao contrário, a tendência é fazer com que a guerra fiscal se perpetue, que os estados que fazem guerra fiscal são em número maior do que os estados que não fazem a guerra fiscal, que vale dizer, esses terminarão por terem um certo desenvolvimento, tendo maiores prejuízos. E há muito tempo que se vem discutindo o princípio do destino no ICMS. Se pegar
uma alíquota mínima de 4% para não desinteressar o Estado em fazer a cobrança e, ao mesmo tempo, todo o resto seria cobrado no Estado de destino, que seria o beneficiado por ser consumidor do ICMS nas operações interestaduais. Isto só já seria suficiente, com o que se poderia eliminar as guerras fiscais, convalidando o que foi feito até agora, mas não permitindo isso no futuro. Foi o que trabalhamos naquela comissão do Senado que eu participei. Mas nós estamos vendo que é difícil esse diálogo. O senhor toca num ponto que é assustador, né? A gente pensar em guerra fiscal é pensar no próprio Estado manipulando o sistema estatal. Exatamente. Isso é de uma afronta ao bom senso, à lógica, que é assustadora, né? Deveríamos ter nos governos das diferentes esferas talvez o princípio de toda a interpretação e aplicação correta do sistema. E a gente vê o desvirtuamento do sistema nascer no próprio Estado. Exatamente. Então, a guerra fiscal é um assunto que já passou da hora de ser enfrentado com seriedade de maneira objetiva. O senhor toca numa possibilidade de solução que, dentro da complexidade que se mostra ao desvirtuar o ICMS e torná-lo estadual, que de fato é um desvirtuamento, pelo menos seria uma solução para tentar abrandar os seus efeitos. Exato. E a dificuldade é a composição do interesse de todos os estados, né? E o senhor bem disse, o diálogo nesse ponto fica muito difícil. Vamos agora aos nossos comerciais, Fernando, e vamos continuar conversando sobre a reforma tributária no segundo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de entrevistar o conselheiro nosso no Conselho Superior de Direito da FEComércio, o grande tributarista Fernando Castellani. Como eu faço em todos os programas, eu dou um livro aos nossos convidados. E esse livro é da Enoeses, editora do São Paulo de Barros Carvalho, sobre a guerra fiscal que nós vimos conversando no primeiro bloco. São reflexões sobre a concessão de benefícios no âmbito do ICMS. São 2 estudos, um meu e outro do Paulo, e apresentamos também os 12 projetos que nós apresentamos ao Senado Federal, aquela comissão de 13 indicados pelo presidente Sarney, em que o Paulo e eu éramos também participantes. Então, faço-lhe questão de oferecer um livro. Muito obrigado, professor Ivo, certamente para a sua reflexão. Um livro que já nasceu referência pela escolha do assunto e pelo quilate dos autores. Para retribuir a gentileza, eu trouxe para o senhor, recentemente fiz a defesa da minha tese de doutorado na PUC de São Paulo e tratei também de uma grande crítica ao Estado, que afinal de contas eu critico muito o atual sistema de deduções do imposto de renda, especialmente na pessoa física, que é uma maldade, né? Simplesmente se acaba com a possibilidade de dedução da maioria das despesas que são absolutamente essenciais à vida. Claro. Como educação, moradia, lazer, vestuário, enfim, se ignora por completo o texto constitucional. Então, ainda em forma de tese, passo as mãos dos senhores. Muito obrigado. Considerações acerca das deduções de natureza constitucional do imposto sobre a renda. Doutoramento e professor Fernando Castellani, de tal maneira que eu lhe fico muito grato, vou ler, até porque eu, há muitos anos atrás, quando começaram a fazer cada vez mais limites à dedução de educação, digo, enquanto nos países europeus nós temos um estímulo à educação, nos Estados Unidos um estímulo à educação, aqui no Brasil o que nós vemos é que eu chamo o imposto de renda um contribuinte do emborrecimento nacional. É verdade. Porque se eu vou para uma escola boa, necessariamente para o meu filho, eu vou obrigado a pagar imposto de renda, porque eu não vou poder deduzir aquilo que ultrapassa o limite muito baixo. Como quem dissesse, tenha os seus filhos em escolas bem baratas e bem ruins, e assim vai poder deduzir tudo. Caso contrário, não poderá. E é uma forma que é absolutamente injustificável. Mas vou ler com a maior satisfação, Fernando. Estou tocando um pouco nesse ponto que o senhor citou, né? Claro que a utopia seria o Estado conseguir dar gratuitamente um ensino de altíssima qualidade a todos. Mas nós não podemos viver imaginando utopia. Nós temos que viver e o sistema legislativo, o sistema jurídico tem que encarar a realidade como ela é. Nós estamos tão acostumados a dizer
que a única oportunidade, a única chance do país realmente melhorar é investir em educação. Esse discurso é um discurso de 100% das pessoas que pensam no modelo do Estado brasileiro. Só que ao mesmo tempo que nós temos esse discurso, temos essa convicção, ao mesmo tempo não damos estímulos para que isso aconteça. Exato. E talvez o grande estímulo, e o que eu tento trabalhar um pouco no trabalho, é exatamente esse. Qualquer investimento em educação, por mais caro que seja, não será um privilégio para aqueles que abatem essas despesas do imposto sobre a renda. Porque a formação de um cidadão melhor necessariamente reverterá em benefício para a sociedade. Então a gente cria um círculo virtuoso, né? Porque nós precisamos sair do círculo vicioso que estamos hoje. E essa é uma proposta para isso. E eu acho que é importante. E a presidente Dilma disse que ela queria fazer no segundo mandato uma pátria educadora. E me causou espécie, entende, como educadora. Eu comecei a lecionar, Fernando, em 54. Tinha entrado na faculdade e estavam, enfim, razoavelmente bem, fui um dos primeiros colocados na entrada, em latim, português e francês, que eram as 3 matérias exigidas para o vestibular na São Francisco na época. E comecei a lecionar. E a partir de 1960, na universidade, em cursos inicialmente de extensão universitária, e depois até chegar à titulação em Direito Econômico e Direito Constitucional pela Universidade Mackenzie, professor emérito da faculdade e de algumas outras faculdades, que você vai terminando por discutir. E quando se compara, principalmente em faculdades de interior, em que, enfim, por exemplo, eu sou catedrático, e encontramos, Fernando, a forma como se trata a educação nos países europeus e nos Estados Unidos, e a forma como nós não investimos aqui, não só o problema de imposto de renda, agora o FIES, Pátria Educadora, alunos que não têm condições de receber o financiamento, porque resolveram cortar o financiamento. Então, não estão entrando na faculdade, porque a Pátria Educadora cortou o financiamento do FIES sob a alegação de que estavam financiando as instituições privadas, que só existem porque as instituições públicas elas são carentes e dão uma educação muito boa no campo universitário. Então, eu creio que aí, efetivamente, vocês, não a minha geração, que já está ultrapassada, com 80 anos, você não pode esperar muito mais, mas vocês que são jovens, expostos, doutores, têm que lutar por fazer realmente uma parte educadora. E em relação aos tributos, os tributos têm que ser utilizados para estimular e Sem não dúvida. para desestimular a educação. Né? E o senhor tocou num ponto crucial. Eu acho que o meio acadêmico como um todo ficou muito feliz, independente de ideologia política, de ter ouvido no início do segundo mandato que o grande mote seria a educação. Mas, infelizmente, logo no começo, percebemos a incompatibilidade da escolha do slogan e a escolha dos contingenciamentos, né? Porque é evidente que ao se limitar o acesso, seja por meio do FIES, seja por meio das deduções, o que se cria é uma limitação à educação como um todo. As empresas de educação terem lucro, não há nada demais nisso, desde que seja um lucro que seja gerado por uma prestação de serviço de qualidade. Qualidade. Eu vejo, por exemplo, Harvard, não só as empresas, os velhos alunos, que dão uma contribuição anual monumental para a universidade, mas com benefícios fiscais. É verdade. Com benefícios fiscais, nós temos ensino de altíssima qualidade. Os cursos lá são caríssimos para se formar numa universidade nos Estados Unidos, mas eles têm o estímulo do Estado. O que vale dizer, as universidades são cada vez melhores, com os professores podendo ter padrão de vida, sendo remunerados à altura. E aqui no Brasil nós vemos, por exemplo, professores universitários que são obrigados a lecionar em 3, 4 ou 5 universidades para fazerem o necessário e conseguir o necessário para poder sustentar com dificuldades a família. Quer dizer, nós também não investimos na qualidade dos docentes. E muitas vezes os docentes eles são professores universitários, e isso acontece muito na nossa área, na área do direito, mas vivem não à custa da universidade, eles vivem à custa da sua advocacia, ou de serem magistrado, ou serem membros do Ministério Público. É verdade, e acho que isso é um reflexo das péssimas condições da profissão acadêmica. Né? E voltamos àquela ideia de um círculo vicioso, né? Não conseguimos dar o passo seguinte. Fazemos um círculo vicioso e não virtuoso. Exatamente. Que é o que mas voltando agora
já que você me deu essa tese sobre o imposto de renda, e já que você é conselheiro do CARF, e nós falamos na anatomia do poder, conhecer um pouco como é que funciona o CARF. Eu sei perfeitamente dos momentos difíceis que o CARF está passando, pelas denúncias, mas sustentando há muitos anos, há dezenas e dezenas de anos, os tribunais administrativos. Eu sei também da qualidade da maior parte dos conselheiros que lá estão e do trabalho, ao ponto de ter feito uma vez um seminário só sobre a função do CARF e as grandes teses que são lá discutidas. Para o telespectador saber, você como conselheiro do CARF, como é que funciona o CARF? Bom, primeiro, professor, inicialmente eu digo que esse momento delicado ele tem que ser superado e vai ser superado. E o fundamental é que o órgão saia mais forte, com mais credibilidade, para poder exercer o seu papel de maneira ainda mais correta. De uma maneira muito simples para o nosso telespectador, o CARF nada mais é do que a segunda instância administrativa das autuações fiscais realizadas pela Secretaria da Receita Federal em todo o Brasil. Então, toda fiscalização que gere autuação, essa autuação ela pode ser discutida numa primeira esfera administrativa e numa segunda esfera, né, que é exatamente onde entra o papel do CARF. E o papel essencial do CARF não é propriamente o julgamento da lide, mas talvez a formação das políticas tributárias, porque lá é um órgão que conta com pessoas totalmente especializadas na interpretação do direito tributário, e essa interpretação que vai se fazendo ao longo do tempo, afora resolver conflitos, que obviamente é um papel para o qual ele cabe, mas principalmente pela solução dada a esses conflitos, tentar motivar até o próprio legislador para tentar evoluir a legislação tributária. Esse é um papel muito importante do CARF. Ele é um grande celeiro de debate. E um celeiro de debate, que por força da sua estruturação é um órgão colegiado, né? Portanto formado por membros indicados pela Secretaria da Receita Federal e pelos contribuintes, por intermédio das confederações. Então ele tem esse grande papel, essa grande virtude de conseguir ser um órgão em que as ideias são debatidas e são de certa forma, analisadas com todos os lados, né? Tanto a visão arrecadatória quanto a visão dos contribuintes. Por isso, talvez, a sua importância tão grande no sistema. Eu considero também extremamente importante, sempre fui um defensor, aliás, escrevi nesse sentido, e acho que esse momento vai ser superado. Aliás, o Fernando, eu dei no passado a sugestão de que os conselheiros fossem remunerados e, ao mesmo tempo, os do contribuintes, e, ao mesmo tempo, não pudessem advogar contra a União. Sim. Isto era uma forma, nem eles, nem os seus escritórios, contra a União, porque dessa maneira se institucionaria e não poderia chegar muitos que, às vezes, até legitimamente estão sendo acusados até sem um fundamento maior, pelo simples fato de ser permitido pela própria legislação. Eu considero que, ultrapassado esse problema e diagnosticado que há de errado, efetivamente o órgão deverá sair fortalecido, mas terá que ter a independência. Os conselheiros, que são os bons conselheiros, eles terão que não ficar impressionados e fazerem a justiça tributária, e não fazerem com que se tenha a impressão de que estão defendendo o erário, mesmo que as teses jurídicas sejam incorretas. E lembrar, né, professor Ives, que o conselheiro, quando lá está, ele é julgador. Ele não é nem representante da fazenda, dos interesses fazendários, nem representante dos interesses do contribuinte. Ele é representante dos interesses do direito. Da justiça tributária. Da justiça, sem dúvida. E esse papel é um papel muito importante que tem que ser exercido na plenitude. Exato. Meu caro Fernando, eu agradeço muitíssimo a sua presença no nosso programa. O tempo é sempre um inimigo nesse programa e espero de outras vezes estarmos novamente em conjunto e certamente nas nossas reuniões lá no Conselho Superior de Direito. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Ives. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.